Então, ó, gravando, começou a gravar, depois eu coloco para vocês na sala virtual, ok? Ciclo 1, DP de Física. Nós já vimos nas aulas anteriores as duas primeiras leis de Newton. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton. Na última semana, nós fizemos exercícios sobre a segunda lei de Newton, tá? E hoje nós vamos ver a terceira e última lei de Newton e fazer mais alguns exercícios com relação às leis de Newton, ok? Então, só para recordar rapidamente, a primeira lei de Newton também é chamada de princípio da inércia, tá? Todo corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ele tende, por inércia, a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Vocês têm aqui os dois exemplos, ó. Corpo em repouso, forças que atuam no corpo, peso e normal. O peso é igual a normal, então ele continua em repouso. As forças que atuam nele se anulam, ok? Se um avião está em movimento retilíneo e uniforme, com velocidade constante, né? Tem várias forças atuando nele, só que todas as forças também se anulam. Então, ó, a força peso que puxa o avião para baixo, representada pelo vetor C, se anula com a força de sustentação do ar, que é vertical e para cima. A força do motor do avião, que está representado por B aqui, está escrito como empuxo, se anula com a força de resistência do ar, que é o vetorzinho D aqui, ó, ou força de arrasto. Então, ou força de arrasto. Então, todas as forças se anulam, o avião continua caminhando em movimento retilíneo e uniforme. Isso já vimos nas aulas anteriores. A segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, diz que uma força aplicada em um corpo é o produto da sua massa pela sua aceleração, ok? Vimos isso na semana passada também. A força no Sistema Internacional de Unidades é dada em Newton, a massa é dada em quilograma, e a aceleração metro por segundo ao quadrado. Aí nós já ficamos 2 aulas fazendo exercícios sobre leis de Newton, sobre a segunda lei de Newton. E hoje, para finalizar, nós vamos ver a terceira lei de Newton, que também é chamada de princípio da ação e reação. O próprio nome diz, pessoal, a toda força de ação corresponde uma força de reação. Essas duas forças têm o mesmo valor, mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Então, se um corpo A empurra um corpo B, A exerce uma força em B, chamamos de FAB. O B reage, aplica a mesma força no A. Então, força que B exerce em A. A empurra B, B empurra A. Então, essas forças FAB e FBA são iguais, mesma intensidade. O que é mesma intensidade? Mesmo valor. Se FAB vale 10, FBA também vale 10. Mesma direção, ó, coloquei aqui mesma direção. As duas são, por exemplo, ó, horizontais, horizontal e horizontal. Só que os sentidos são contrários. A força que A exerce em B é horizontal para a direita. A força que B exerce em A é horizontal para a esquerda, ok? Isso é um par, ação e reação. Detalhe importante, gente, sempre um par, ação e reação, as forças têm, ó, mesmo módulo ou intensidade, mesmo valor, mesmo número, mesma direção e sentidos contrários, e elas são aplicadas em corpos diferentes. Esse F que eu estou mostrando para vocês, ó, ele está aplicado no corpo B. Esse F que eu estou mostrando para vocês
está aplicado no corpo A. São aplicadas em corpos diferentes, por isso que elas não se anulam, ok? Aqui, ó, tá o primeiro exercício, nós vamos fazer alguns exercícios das aplicações das leis de Newton, tá bom? Então, exercício número 1. No clássico problema de um burro puxando uma carroça, um estudante conclui que o burro e a carroça não deveriam mover-se, pois a força que a carroça faz no burro é igual em intensidade à força que o burro faz na carroça, mas com sentido oposto. Sob as luzes do conhecimento da física, pode-se afirmar que a conclusão do estudante está errada, por quê? Pessoal, ó, eu vou mandar para vocês esses slides na sala virtual hoje à tarde, né? Para vocês estudarem melhor, tá? Até aqui, ó, ele falou certo. A força que o burro exerce na carroça e a carroça no burro são iguais de sentido oposto. Só que uma não se anula com a outra, por quê? Porque são aplicadas em corpos diferentes. Uma força é aplicada no burro e a outra força é aplicada na carroça. Carroça no burro, burro na carroça. Isso é um par, ação e reação. Então, a alternativa correta, o estudante não considerou que mesmo que as forças possuem a mesma intensidade, né, são iguais e sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes. Então, repetindo, uma força atua no burro, a outra força atua na carroça, ok? Número 2. Um paraquedista está em queda vertical no ar com velocidade constante. Então, imagine um paraquedista caindo com velocidade constante. Assinale a opção que indica a força de reação, de acordo com a terceira lei de Newton, a força de resistência do ar que atua no paraquedista. Gente, a força que o ar atua no paraquedista, ação. Reação é o contrário, é a força que o paraquedista atua no ar. Então, ó, força que o paraquedista exerce nas moléculas de ar. O ar exerce uma força no paraquedista. Ação, ar no paraquedista. Reação, paraquedista no ar. Isso é um par, ação e reação, ok? Número 3 é o famoso exercício do livro em cima da mesa. Só que aqui não é um livro, é um computador. Então, sobre uma mesa plana e horizontal, nós temos um computador em repouso, fica sujeita à ação de duas forças verticais, a força-peso exercida pela terra e a normal exercida pela mesa. Está aqui, ó, normal, força que a mesa exerce no computador. E o peso é a força da gravidade, a terra puxa para baixo. Por que o computador continua parado em repouso? Porque a normal se anula com o peso. Normal e peso é um par, ação e reação? Não, tomem cuidado, ó. A normal é a força que a mesa exerce no computador e o peso é a força que a terra exerce no computador. Essas duas forças têm intensidades iguais, tanto que uma anula a outra, mas elas não são um par, ação e reação. Eu vou mostrar na página seguinte quem é o par, ação e reação, normal e peso. Então, olha aqui, ó. Eu fiz separado para vocês entenderem bem. Aqui está o computador em cima da mesa, tá? Vamos ver qual é o primeiro par, ação e reação. Força que a mesa exerce no computador, tá aqui, ó. A mesa, a grosso modo, empurra o computador para cima, ó. Essa é a normal. Se a mesa exerce uma força no computador, ação, qual é a reação? O contrário, computador na mesa, ó. Força que o computador exerce na mesa. Então, esse vetor está aplicado na mesa. Então, essa normal, força que a mesa exerce no computador e computador na mesa. Isso é um par, ação e reação, ó. Mesa no computador, computador na mesa. Essa força está aplicada no computador e esta força está aplicada na mesa, tá?
Agora vamos para a força peso. A Terra puxa o computador para baixo, ó. Então, força que a Terra exerce no computador. Tá aqui. Terra no computador, ação. Qual é a reação? O contrário. Computador exerce na Terra. Olha um vetorzinho aqui, ó, no centro da Terra. Essa é a força que o computador exerce na Terra. Isso sim, ó, esses dois verdes são um par, ação e reação, e esses dois vermelhos são um par, ação e reação. Esse vetor está na mesa, esse vetor está na Terra. Então, sobraram dois vetores no computador, ó, esse e esse. Embora eles sejam iguais, não constituem um par, ação e reação. Essa é a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Era a única lei que ficava faltando para nós estudarmos, ok? Próximo exercício. Duas partículas de mesma carga elétrica são colocadas a 3 centímetros uma da outra e, em seguida, liberadas a partir do repouso. A aceleração da primeira partícula de massa 3,10 a sexta vale 6. E da segunda partícula, a aceleração vale 9. Ele quer a massa da segunda partícula. Olha para a minha mão, eu tenho duas partículas. Partícula com massa M1, partícula com massa M2. Faz de conta que uma é positiva, outra é negativa. Quando eu coloco próxima, há uma força de repulsão entre elas se afastam, tá? A primeira partícula se afasta, olha aqui no texto, com aceleração 6 e a segunda com aceleração 9. Quanto vale a massa da segunda? Como a força que uma exerce na outra, a força de 1 exerce na 2 é igual que a 2 exerce na 1, para ação e reação, eu igualo as forças F1 igual a F2. Elas são iguais. O que é força pela segunda lei de Newton? Produto da massa pela aceleração. Então, M1 a 1, M2 a 2. Massa da partícula 1 está aqui, ó, 3,10 a menos 6. E a aceleração está aqui, ó, 6. Massa da partícula 2, não sei. E a aceleração ele deu que é 9. 3 vezes 6, 18, 10 a menos 6. E esse 9, ó, está multiplicando, passou dividindo. 18 dividido por 9 vai dar 2,10 a menos 6 quilogramas, alternativa B de bola. Então, sabendo do princípio da ação e reação, eu consegui descobrir a massa da segunda partícula, ok? Exercício número 5. Nós temos aqui, ó, um carrinho de supermercado. Aliás, dois carrinhos, o A e o B. A massa do A é 40, a massa do B vale 100. Um cliente do carrinho puxa os carrinhos horizontalmente para a esquerda como uma força F, tá? Essa força F nós não conhecemos, ele não deu. Ele deu a massa dos carrinhos e deu a aceleração, ó, 0,5 metros por segundo ao quadrado. O piso é plano e as forças de atrito desprezíveis. Aqui ele pede duas coisas. Ele pede o módulo da força F e a força de tração aqui, ó, na corrente. De novo, gente, ação e reação. Eu usei a terceira lei de Newton. Por que o carrinho B anda? Porque o carrinho B é puxado através da corrente pelo carrinho A. Ação, A puxa B. Reação, B puxa A. Ação e reação. Carrinho A puxa o carrinho B puxa o carrinho A. Essas duas forças aqui eu chamei de T de tração, ó. Elas são iguais, têm a mesma direção, olha, as duas são horizontais, os sentidos são contrários. Vocês estão vendo que essa força vai para a esquerda e esta força vai para a direita. Por que uma não anula a outra?
porque são aplicadas em corpos diferentes, ó. Essa tração está aplicada no carrinho B e essa tração aqui está aplicada no carrinho A. Como é que eu acho essa força aqui, ó? Essa força F, ela está aplicada no carrinho A, mas ela está puxando todo mundo, ó, com aceleração meio. É como se fosse uma coisa só. Então, o que que eu fiz? Eu apliquei a segunda lei de Newton para o conjunto todo, tá? Então, F é a soma das massas dos dois carrinhos vezes a aceleração. Massa do carrinho A mais massa do carrinho B. Olha aqui, 40 mais 100, 140. E a aceleração foi dada aqui, ó, meio. 140 vezes meio, a força que esse cliente, ó, puxa o carrinho, 70 newtons, já é uma das respostas, ok? Agora ele pede também quanto vale essa força aqui, ó, de tração na corrente. Gente, para achar a força de tração na corrente, tem duas maneiras. Você aplica a segunda lei de Newton, F igual a m vezes A, ou só para o carrinho A, ou só para o carrinho B, dá na mesma. Eu fiz aqui, ó, das duas maneiras, para mostrar para vocês que dá igual, tá? Então, ou você faz uma ou outra. Eu peguei em primeiro lugar o carrinho B, ó. Olha para o carrinho B. Quantas forças tem no carrinho B? Uma, que é qual? Olha ela aqui, ó. Atração. Tá vendo? Só tem uma força que é a tração, tá? Na verdade, gente, existem três. Tem o peso do carrinho, vertical e para baixo devido à ação da terra, mas como tem o apoio, toda vez que tem apoio, tem a força normal, que é um vetor vertical e para cima, igualzinho aquele do computador na mesa, que eu mostrei para vocês. Como a normal se anula com o peso, eu nem coloquei. Então, sobrou só a força de tração no carrinho B. Então, eu apliquei a segunda lei de Newton para o carrinho B, ó. Força no carrinho B, tração. Massa do carrinho B, tá na figura, 100. E a aceleração tá aqui, ó, meio. 100 vezes meio, 50 newtons, ok? E se vocês quisessem usar o carrinho A, aplicar a segunda lei para o carrinho A. Ó, carrinho A tem duas forças. A força F, horizontal e para a esquerda, e a força de tração, horizontal e para a direita. Vetores de sentidos contrários, a gente subtrai. Então, o que que eu faço? F menos T, tá? Então, olha aqui, segunda lei de Newton para o carrinho A. F menos T, massa do carrinho A vezes A. O F calculei aqui em cima, ó, 70. Menos a tração, massa do carrinho A, 40, e aceleração, meio. 40 vezes meio dá 20. Joguei para o lado esquerdo com sinal de menos. E esse menos T que está do lado esquerdo, jogo para o lado direito com sinal de mais. 70 menos 20, 50. Tá vendo? Ó, dá igual. Se você aplicar a segunda lei de Newton separadamente, só para o carrinho A ou só para o carrinho B, a resposta é a mesma, ok? Tudo bem até agora? Sim, Pro. Então, tá bom, beleza. Então, vamos agora para o número 6. Se precisar voltar alguma tela, é só avisar, tá bom? Exercício número 6. Considere dois blocos A e B ligados por uma corda homogênea de massa 2 kg. Ó, o bloco A, bloco B, alguém amarrou um bloco ao outro com uma corda que não tem massa desprezível. Ela tem uma massa de 2 kg, ok?
O bloco A tem massa 3 quilogramas, o bloco B tem massa 1 quilograma. E essa força F, ó, que estão puxando o bloco A, ela vale 12 newtons. O problema pede a força tensora aqui, ó, no meio da corda. Em primeiro lugar, eu preciso descobrir a aceleração do sistema, senão eu não consigo achar a tração. Então, o que que eu fiz? Eu apliquei a segunda lei de Newton, F igual a m vezes A, para o conjunto todo. Então, essa força F puxa todo mundo. Então, F é a massa do bloco A, mais a massa do bloco B, mais a massa da corda. Somei tudo, MA mais MB mais MC vezes A, certo? Essa força F está aqui, ó, 12. Então, troquei o F por 12. Massa do bloco A, 3, mais massa do bloco B, 1, mais massa da corda, 2. Está aqui, ó, 3 mais 1 mais 2. Somei a massa de todo mundo, deu 6. Então, ficou 6A. 12 dividido por 6 dá 2 metros por segundo ao quadrado, aceleração do conjunto todo. Agora, como é que eu acho a força de tração, que é o que ele pede aqui no meio da corda? Ó, eu redesenhei a figura aqui para vocês. Aqui no meio da corda, pensa como se tivesse uma pessoa puxando isso para cá, ó, na metade da corda. Então, essa tração está puxando, ó, metade da corda mais o bloco B. Então, eu vou aplicar de novo a segunda lei de Newton. F igual a m vezes A. Só que agora a força é a força de tração no meio da corda. Então, troquei o F por T, certo? A corda, gente, olha aqui, não tem massa 2? A corda tem massa 2. Só que essa força de tração é na metade da corda. Então, ela está puxando metade da corda. Então, metade dessa massa. A metade de 2 é 1, tá aqui, ó. Metade da massa da corda, 1. E o bloco B está aqui na figura. Também tem massa 1. Então, a soma da metade da massa da corda com o bloco B, 1 mais 1, 2. E a aceleração, achei aqui em cima, 2. 2 vezes 2, 4 newtons é a força de tração na metade da corda, certo? Se ele pedisse simplesmente calcule a força de tração na corda, seria a força de tração aqui, ó. Então, ela puxaria só o bloco B. Então, vocês colocariam aqui só a massa do bloco B, certo? É isso, tá? Então, o número 6 também tá prontinho. Número 7, mais um, pessoal. Ó, já são... Se a aula cair, tem mais 10 minutos, eu dou um clique aqui, a aula continua, tá bom? Número 7. Esse aqui é um exercício um pouquinho mais elaborado. Por quê? Além de eu ter blocos ligados por uma corda, eu tenho um bloco encostado ao outro, tá? É um exercício de vestibular. 3 blocos são dispostos como mostra a figura abaixo. Despreze os atritos e o efeito do ar, adote G igual a 10. O conjunto é largado para se mover, sabe-se que suas massas são... Então, ele deu, ó, massa do bloco A, 6, massa do bloco B, 4, e massa do bloco C, que está pendurado, 10. Pode-se afirmar corretamente que a intensidade da força, dada em newtons, entre os blocos A e B, ó, aqui o A e o B se empurram, tá? Então, tem uma força de contato aqui entre A e B, que eu representei por F em vermelho. Então, essa é uma das perguntas do problema. A força trocada entre A e B. E a aceleração do conjunto todo, ok? Nunca deixe de colocar as forças, pessoal. Então, vamos lá, bloco C. Bloco C está pendurado. Se ele está pendurado,
A força da gravidade, a Terra o puxa para baixo. Então, eu tenho aqui peso do bloco C, ó, chamei de PC, peso do bloco C, ok? Tem fio, tem força de tração. Como é que você marca a tração? Sempre você pega a sua caneta e vai do bloco para o fio. Então, olha aqui, ó, setinha, do bloco para o fio, do bloco para o fio. Tração, tração, ação e reação. A puxa C, C puxa A, certinho? Por que o bloco B anda? Ó, não tem fio no bloco B. O bloco B só anda porque A empurra o bloco B para lá. Então, o A faz isso, ó, sai para lá, B. Então, A exerce uma força em B, B exerce uma força em A. Esse é outro par ação e reação, beleza? O que eu fiz em primeiro lugar para achar aceleração? Ó, eu apliquei a segunda lei de Newton para o conjunto todo. Força, massa vezes aceleração. Quem que puxa todo mundo para baixo? Ó, é a gravidade, é o peso do bloco C. Olha aqui, gente, a massa do bloco C é 10. A gravidade, o G também é 10. Lembra que peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade. Então, 10 vezes 10, o peso do bloco C é 100. Soma da massa de todo mundo, porque quando o bloco C desce, ele puxa todo mundo para a direita. Então, é a massa do A, mais a massa do B, mais a massa de C. Ó, 6 mais 4, 10, mais 10, 20. Está aqui. Vezes A. 100 dividido por 20, aceleração 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Agora, para achar essa força que ele pede entre A e B, eu escolhi o bloco B, ó. Por quê? Porque no bloco B só tem uma força, que é esse F'inho. Então, eu apliquei a segunda lei de Newton só para o bloco B, ó. F, massa do bloco B vezes A. A massa do bloco B está aqui no texto, 4, e a aceleração achei aqui em cima, 5. 5 vezes 4, 20, alternativa B de bola. Aí eu complementei o exercício, pessoal. O que eu fiz? Ó, se o problema pedisse para vocês calcular essa tração, o que vocês fariam? Aplicariam a segunda lei de Newton só para o bloco A ou só para o bloco C? A resposta daria na mesma, ó. Se você pegar o bloco A, você tem a tração que puxa para a direita e a força F'inho que puxa para a esquerda, tá? Forças de sentidos contrários subtraio, ó. T menos F, massa de A vezes A. Substituir tudo que eu tenho, achei que a aceleração é 50. Se você pegar o bloco C, ó, PC menos T, porque tem sentidos contrários. Massa de C vezes A. Tá vendo aqui? Então, o peso de C é 100, a massa de C é 10 e o A é 5. Também fazendo as contas, eu encontro 50, o valor da tração que eu representei aí em verde, ok? Então, vocês estão vendo que os exercícios aqui, apesar de ser terceira lei de Newton, ação e reação, a única formulinha que nós estamos trabalhando é F igual a M vezes A. Força, meu amor, né? F igual a M vezes A, ok?